Oi pessoal, tudo bem com vocês, né? Bom dia, boa tarde, né? Boa noite, depende de que horas estão vendo o vídeo. Espero que estejam assistindo, conseguindo acompanhar o desenvolvimento do conteúdo. Espero que estejam fazendo das atividades, né? Algumas pessoas estão fazendo, né? Estão me mandando as atividades feitas, né? Por e-mail. Quem quiser fazer o mesmo, sinta-se à vontade. Mas tem outras pessoas que eu estou recebendo já as atividades que eu deixo em PDF. Estou mandando por e-mail da plataforma e aí você não está me encaminhando, estou guardando tudo, anotando. Lembre que fazer as atividades compõe a nota, né? Na aula passada a gente continuou, né? A gente vem discutindo sobre o núcleo, sobre as propriedades, as características, né, as propriedades do núcleo. Então, nas últimas aulas viemos discutindo sobre a isso na minha cabeça. A estrutura do núcleo, né? Então falando sobre a carioteca, a estrutura de dupla membrana da carioteca, falando da função da carioteca, conversamos sobre os poros da carioteca, falando sobre a cariolinfa, né, que é o jeito que preenche o núcleo, falando sobre os núcleos, falando sobre a cromatina, e aí discutimos um pouco dessa organização da cromatina, né, que é nada mais é do que a organização do DNA, e aí a gente viu que quando as células elas saem do período de interfase, né, que é o momento que ela não está se dividindo, ou seja, ela não está se multiplicando, ela fica naquele formato de cromatina. Quando ela inicia o processo de divisão celular, a gente viu que ela tem toda uma ação de proteínas estomas, né, que entrelaçam as moléculas de DNA, e a gente tem um processo de condensação e de duplicação do nosso material genético. E quando a célula vai iniciar seu processo de divisão celular, o seu material genético está extremamente condensado, formando aquelas estruturas individualizadas que são os cromossomos, né? Então os cromossomos nada mais são do que o material genético, né, a cromatina extremamente condensada quando a célula vai iniciar seu processo de divisão celular. E aí nesse momento a gente consegue observar, se você consegue observar no microscópio, utilizando algumas técnicas de corantes para corar o DNA, e também falei de vocês que eles podem colocar uma substância que chama de colchicina, que é uma substância que ela para a divisão celular. Então os cientistas extratam as células desse processo. Quem no futuro for estudar cursos na área de saúde, de meio ambiente, provavelmente quando passar em aula de citologia ou microscopia, vão ver esses experimentos os professores sempre fazem, né, com cebola, com salada de cebola. Você corta lá a cebola, né, fininha, bota lá no microscópio, trata e vocês conseguem ver em alguns momentos a célula se dividindo e dependendo do qual você consegue até identificar, e no microscópio, claro, você consegue identificar parte desse material genético. Então, os cromossomos eles ficam lá individualizados e formando aqueles que a gente chama do... Obviamente não dá para ver, é tão lindo, né? Os cromossomos homólogos, né? Eu falei aqui no processo de criação dos ideogramas, né? Você retira aquela fotografia, né? O cientista vai lá, recorta aqueles cromossomos, vai fazendo, montando os parezinhos, porque a gente viu que os cromossomos homólogos, eles são cromossomos que são impares, né? Eles têm a mesma estrutura, o mesmo tamanho, eles vão compor os genes, os alelos dos genes vão estar nesses cromossomos, né? Porque esses cromossomos homólogos eles são nada mais do que os cromossomos que a gente herdou dos nossos genitores, né? Dos nossos pais. Então vai ser um cromossomo que a gente herdou do nosso pai e um cromossomo que a gente herdou da nossa mãe. Então a combinação desses cromossomos é que possibilita a nossa viabilidade, né? A produção de hormônios, proteínas, ou seja, os genes vão ser compostos por alelos que estão no cromossomo que herdou do nosso pai e por alelos que estão no cromossomo da nossa mãe. Então quando eles estão juntos, os cromossomos homólogos, eles vão em todos os cromossomos, eles vão possibilitar que a gente desenvolva nossas características. Então a gente viu que dentro dos cromossomos homólogos tem os autossomos, que vão estar atuando na determinação de características e funções gerais do nosso corpo que não estão ligadas a parâmetros reprodutivos, né? Como características sexuais, como desenvolvimento dos órgãos sexuais. Esses cromossomos, eles vão ser, no nosso caso, eles vão ser os cromossomos sexuais, né? Falei que existem vários tipos de sistemas de determinação do sexo biológico.
No nosso caso é o sistema XY, onde a gente tem dois cromossomos sexuais, dois tipos de cromossomos sexuais, o cromossomo X e o cromossomo Y. Quando a gente tem a combinação do cromossomo X com o cromossomo X, a pessoa desenvolve características sexuais femininas, né? Que a gente costumeiramente chama de forma pessoas do sexo feminino. E quando as pessoas nascem com os cromossomos não homólogos, né, o par X e o par Y, ela vai desenvolver as características sexuais masculinas, que é desenvolvimento do aparelho reprodutor masculino, produção dos gametas masculinos, que é o espermatozoide, e algumas características que vão surgindo a partir da puberdade, como a voz ficando mais grossa, surgimento de pelo nos rostos, aumento do todo muscular e por aí vai. São as características masculinas, bem assim como tem as femininas, né? Que vão surgindo também na puberdade, de forma geral, né? Não é específico, mas é enlarguecimento dos quadris, desenvolvimento dos seios, certo? Produção de hormônios em maior quantidade, progesterona e estrógeno, início da liberação dos óvulos no ovário, né? Início da ovulação, ciclo menstrual, por aí vai. Então a gente vai ter esses cromossomos, os cromossomos autossômicos e os cromossomos sexuais. Os sexuais eles vão estar mais ligados a essa parte das características sexuais do indivíduo. Então nós temos 46 cromossomos, sendo esses 44 cromossomos autossômicos, né? E 2 cromossomos sexuais, que podem estar combinados nessas combinações, né? X e X ou X e Y. A pessoa não pode ser Y e Y, não, tem que vir na formação dos gametas a gente divide, como a gente vai ver no próximo assunto que é a divisão celular, os cromossomos eles vão ser divididos na metade, a gente reduz nas células que a gente chama das células haploides, né? A gente tem as células diploides, que são aquelas células com o número total de cromossomos da espécie, que são todas as células do nosso corpo, menos as células reprodutivas, e tem as células haploides, que são aquelas que são as células reprodutivas, que elas têm metade do número de cromossomos. E aí, como eu falei para vocês, quando se forma o espermatozoide e o óvulo, eles vão ter metade do número de cromossomos. Porque durante o processo de fecundação, que é o encontro do óvulo com o espermatozoide, para formar um novo indivíduo, esse novo indivíduo tem que ter um novo indivíduo com seus cromossomos normais, né? Ele tem que ter 46 cromossomos. Então ele precisa dar 23 da mãe e 23 do pai. Se fosse 46, a pessoa ia ter 92, porque se formar esse ser humano seria completamente inviável. Então, as células reprodutoras são células haploides, ou seja, são células que têm metade do número de cromossomos de um determinado indivíduo, certo? Então, aí é só para a gente poder dar uma refrescada no que a gente vem discutindo. Então, hoje a gente vai falar sobre o cariótipo normal da espécie humana, dos seres humanos. Eu já falei para vocês, na verdade, né, que você precisa desses 46 cromossomos, mas eu vou mostrar também uma outra forma que eles podem vir descritos numericamente, né, na mão, escrito, né, para você saber. E vamos falar um pouquinho sobre os tipos de alterações cromossômicas, que é quando a gente tem alteração dos cromossomos do indivíduo. Vou mostrar 3 principais, assim, que são as que são geralmente aparecem mais, não são as únicas, mas é que aparecem bastante, né? Então, de forma geral, a gente pode afirmar que o conjunto de características morfológicas dos indivíduos, dos indivíduos, né? Dos cromossomos que aparecem nas células do indivíduo, né? Depois falar do conjunto de características morfológicas dos cromossomos que surgem dos indivíduos, que surgem dos organismos, que vão estar dentro de todas as células do ser vivo, a gente chama de cariótipo. Certo? Então, o cariótipo é o conjunto de características cromossômicas que aparecem nas células de um determinado ser vivo. Então, a gente chama de cariótipo, às vezes também tem gente que pronuncia como cariotipo. Certo? Eu acho que não está errado em dos dois. É só lembrar do acento, né? Cariótipo tem um acento, cariotipo não vai ter acento. Então, por exemplo, na espécie humana, a gente vai ter tanto pessoas do sexo biológico masculino quanto pessoas do sexo biológico feminino, vão ter os 22 primeiros pares de cromossomos idênticos, né? Então, não diferem
entre os sexos biológicos. O que vai diferir é o 23º par, né? Que é justamente o par de cromossomos sexuais. Então, nas mulheres, a gente vai ter, no 23º par, ele vai ser composto por cromossomos que são morfologicamente idênticos, né? Que são homólogos, que são os cromossomos X. E nos homens, no 23º par, a gente vai ter, ele vai ser composto por cromossomos diferentes, ou seja, não homólogos. Vai ser o cromossomo X e o cromossomo Y, que é presente exclusivamente no sexo biológico masculino. Então, assim, a gente pode dizer que o cariótipo de uma mulher normal apresenta 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomos sexuais, X, ou seja, X e X. E enquanto no cariótipo de um homem, se não do sexo biológico masculino normal, a gente vai ter 22 pares de cromossomos autossômicos, são aqueles cromossomos que vão ter, como eu já falei, vão ter a definição daquelas características que estão envolvidas com características sexuais. Produção de enzima da digestão, cor dos olhos, tipo do cabelo, altura, propensão a peso, por exemplo. E eles vão ter, no 23º par, um cromossomo X e um cromossomo Y. Então tem aqui, vou colocar para vocês aqui, uma forma como a gente pode escrever isso, e quando vocês virem, vocês vão saber se está se referindo ao cariótipo normal, se está se referindo a um cariótipo de uma célula somática, de uma célula reprodutora, de uma célula pólipe, de uma célula diploide. Então aqui a gente tem ali, o cariótipo, como a gente representa o cariótipo, né, da pessoa do sexo biológico feminino. Então a gente pode representar dessa forma aqui. Então temos a mulher, então vamos lá na mulher, tem lá aquela escrita ali, sexo feminino, homogamético. O que é o sexo feminino? O que significa isso, homogamético? Isso é uma terminologia que a gente usa principalmente na genética, quando a gente está falando do sistema de determinação do sexo biológico. O sexo feminino é chamado de homogamético, gamético vem de gameta, né, que é a célula reprodutora, ou reprodutiva, e o homo é igual. Então, o homogamético, ele quer dizer que esse sexo ele produz todos os seus gametas iguais, geneticamente. Não nas características, não especificamente nos genes, mas no cariótipo, né? Porque as mulheres, as pessoas do sexo biológico feminino, elas só podem produzir cromossomos, só podem produzir gametas do mesmo tipo, de uma mesma tipagem de cariótipo, certo? Que são óvulos com cromossomo X. O sexo biológico masculino, ele pode produzir. Deixa eu botar aqui o Pronto, agora melhorou um pouquinho. O sexo biológico masculino ele pode produzir dois tipos de espermatozoide. Um espermatozoide que traz o cromossomo X, ou um espermatozoide que traz o cromossomo Y. No caso do sexo biológico feminino, eles só podem produzir óvulos de um mesmo tipo, que é com o cromossomo X. Então, por isso que a gente chama o sexo feminino de homogamético, que ele só produz gametas de um tipo, e o sexo masculino pode chamar de heterogamético, que ele produz gametas de dois tipos, certo? Então é por isso que está escrito como homogamético. Mas o mais importante da gente saber aqui é como a gente pode representar o cariótipo, ou o cariotipo. Então a mulher, como a gente representa uma mulher normal do sexo biológico, uma pessoa do sexo biológico feminino. A gente pode representar dessa forma, 44AA ou 44A, certo? Isso significa dizer o quê? Que ela tem 44 cromossomos autossômicos, certo? Mais XX, ou seja, ela tem 44 cromossomos autossômicos mais 2 cromossomos sexuais X e X. Então se você vê lá, 44AA mais XX, você sabe que ali é 44 mais 2x, 46. Então você sabe que é uma pessoa que tem o cariótipo normal e é uma pessoa do sexo biológico feminino, porque ela tem os 2 cromossomos sexuais X, certo? Pode vir representado também como só 44A mais XX, certo? Não está errado se vocês encontrarem só A, mas pode vir ou AA ou 44A. Então 44A mais XX. Então você tem que a pessoa tem 44 cromossomos autossômicos mais 2 cromossomos sexuais, certo? Pode vir também representando assim, 46A
ou 46,XX. Então ele está dizendo que a pessoa tem 46 cromossomos sem o A, certo? Pode vir assim, 46,XX. Então significa que a pessoa tem 46 cromossomos e desses cromossomos os sexuais são X e X. Essa é mais difícil, não aparece tanto, mas pode aparecer. 44,XX. Ou, desculpa, 46,XX. Está dizendo que a pessoa tem no total 46 cromossomos e os cromossomos sexuais dela são X e X. Mas ela pode vir assim, então 44AA mais XX, então ela tem 44 autossômicos e 2 sexuais X e X. Pode vir representando o óvulo também, 22AA mais X. Isso significa dizer o quê? Que a pessoa tem 22, aquela célula tem 22 cromossomos autossômicos mais um X. Ou seja, ela tem no total 23 cromossomos. É uma célula haploide, é um óvulo. Pode ser um óvulo, aliás, né? Você sabe com certeza que pode ser um óvulo? Não, porque pode ser um espermatozoide também. O espermatozoide pode ser 22AA mais X. Então 44AA, 44 cromossomos autossômicos, mais XX, mais 2 cromossomos sexuais. 46 cromossomos. O óvulo, ou um espermatozoide, é 22AA, ela tem 22 cromossomos autossômicos, mais X, mais um sexual, 23 cromossomos. Uma célula haploide. A gente representa o cariótipo do sexo masculino da mesma forma. 44AA, ou seja, 44 cromossomos autossômicos, mais X e Y. Então o cromossomo tem 44 cromossomos autossômicos, mais 2 cromossomos sexuais, o X e o Y, certo? Já o espermatozoide, ele pode ser representado dessas duas formas, né? 22AA, ou seja, 22 cromossomos autossômicos, mais o X, ou 22 cromossomos autossômicos, 22 cromossomos AA, mais um cromossomo Y. Então, aqui só pode ser um Y, só pode ser um espermatozoide com certeza absoluta. Você pega uma questão. O cariótipo da célula haploide, 22AA mais Y, é com certeza da letra A, uma célula da pele, letra B, um neurônio, letra C, um óvulo, letra D, um espermatozoide, letra E, uma célula dos ossos. Aí você sabe com certeza que se ele tem 23 cromossomos e tem um Y, é com certeza um espermatozoide. E se for botar se cair lá, 22AA mais X, aí pode ser um espermatozoide e um óvulo, certo? Aí você não consegue diferenciar, a não ser que você saiba quem foi que produziu. Então você diz que o indivíduo de sexo masculino produziu uma célula que continha 22AA mais X. Aí você sabe com certeza que é um espermatozoide. Mas a questão não diz quem produziu esse gameta. E aparece aí essa célula haploide com o cromossomo X, aí a gente não tem como saber, né? Se é uma pessoa do sexo biológico masculino ou se é uma pessoa do sexo biológico feminino, certo? Então isso aí é um cariótipo normal. Qualquer coisa que seja diferente disso, aí a gente pode dizer que aconteceu uma alteração cromossômica no indivíduo, certo? Então se o indivíduo aparecer 45AA mais XX, então ele tem 45 cromossomos homólogos mais 2 cromossomos sexuais. Então o indivíduo tem 47 cromossomos. Professor, e é possível isso? Sim. Isso é o que a gente chama das alterações cromossômicas. Então, geralmente, em uma espécie, o número de cromossomos, o tamanho dos cromossomos, as formas dos cromossomos, a estrutura dos cromossomos permanece a mesma, né? A estrutura cromossômica. O que vai alterar de um indivíduo para o outro são os genes, as combinações dos genes, os tipos de genes, né? Mas os cromossomos, a estrutura, o tamanho vai ser a mesma, o número vai ser a mesma. E o que pode acontecer quando você tem desvios nisso, ou seja, maior ou menor número de cromossomos com alterações do seu tamanho, os cromossomos que eram para ser de um determinado tamanho são maiores ou são menores. Então esses desvios na estrutura ou no número de cromossomos é conhecido como alterações cromossômicas, ou que também pode ser chamado de aberrações cromossômicas. Não gosto muito desse nome, mas é um tipo de nomenclatura. Então as aberrações das alterações cromossômicas, elas podem levar a vários problemas de funcionamento das células, má formação de estruturas do corpo, desenvolvimento anômalo de estruturas, às vezes problemas e déficits intelectuais, né? Ou seja, basta um tipo de alteração desse padrão, né? Então a gente vai ter dois tipos de alterações, basicamente dois tipos de alterações cromossômicas que podem existir, né? A gente tem as alterações numéricas, que são alterações que elas alteram o número de cromossomos totais, então o indivíduo pode ter cromossomos a mais ou a menos, que os 46, né? E a gente tem também o que a gente chama de
alterações cromossômicas estruturais, que elas não alteram o número de cromossomos total, a pessoa nasce com 46 cromossomos, mas ela altera a estrutura dos cromossomos. Ou seja, ela pode fazer com que os cromossomos sejam maiores, menores, que parte de um determinado cromossomo vá parar no outro par, né? Então, um pedaço do cromossomo do par 1 vai parar no par 23, e aí isso gera uma série de problemáticas, né? Então, as alterações cromossômicas estruturais, elas vão estar então atreladas especificamente à morfologia dos cromossomos, né? Então essas alterações elas podem ser por perda de partes do material genético, por mudança na sequência do material genético, e elas podem ser classificadas em 4 grupos diferentes, né? Então se esse cromossomo ele pode sofrer esses problemas, essas partes naquilo que a gente viu, substituição das cromátides irmãs, perda de cromátides irmãs, perda de braços cromossômicos, né? Então ela pode acontecer de 4 formas diferentes, né? Uma forma que ela pode acontecer deixa eu tirar isso aqui para pronto. Uma forma que ela pode acontecer a primeira forma a gente chama do processo de delação. Então o que é esse processo de delação? No processo de delação, a alteração acontece quando um determinado cromossomo, ou mais de um, ele perde parte do material genético, por isso que a gente chama de delação, ou seja, deleta, né? Então parte do material genético ele desaparece. Então nesses casos pode acontecer a quebra, né, ou a perda de uma porção do cromossomo. Então uma parte do cromossomo ela não é incorporada. Então esse cromossomo ele não vai ter os genes, e aqueles genes perdidos que vão provavelmente determinar alguma característica, a produção de algum hormônio, a produção de alguma substância. Se acontece uma deleção do cromossomo, se ele perde uma parte daquele material, ele vai perder consequentemente aquela função, e aí pode ter afetado de forma considerável, né, a vida do indivíduo, porque ele perdeu aquele cromossomo, aquela estrutura, e ele perdeu já foi, né? Outra forma que pode ter a duplicação, né, ou seja, há uma repetição do material genético, então uma estrutura ela fica duplicada, uma parte do cromossomo ele fica duplicado onde não deveria estar, né? Muitas vezes isso acontece após uma deleção, né? Então o fragmento perdido desse cromossomo ele se liga a outro cromátido, né? E forma uma porção de cromossomo duplicado. A gente pode ter o processo de inversão, então tem a deleção, quando você perde uma parte do cromossomo, a duplicação, quando muitas vezes a parte do cromossomo perdido vai parar na outra cromátido e forma um bração. A gente tem inversão, que às vezes acontece a separação de uma parte do cromossomo e ele se une com a porção posterior, né, que vem depois, só que de forma invertida, ou seja, eles trocam as posições. Então tá aí a inversão. E por último a gente tem um processo que chama de translocação, que ele pode acontecer a incorporação de uma parte do cromossomo a um cromossomo não homólogo, né? Enquanto na inversão ocorre troca de partes que não deveriam ocorrer entre cromossomos homólogos, a translocação é quando uma parte do cromossomo ele se desloca para um par não homólogo, né? Aí pode acontecer entre recíproca, né? Eles trocam suas partes, suas cromátidas, mas essas trocas que podem acontecer, normalmente elas só podem acontecer em cromossomos homólogos, o que a gente chama de recombinação gênica, nunca entre cromossomos não homólogos. Então a translocação é quando cromossomos não homólogos eles trocam partes de suas cromátidas. Eles podem trocar invertido, né? Ou seja, por exemplo, o par 21 dá um pedaço de sua cromátide para um cromossomo do par, sei lá, 4 e vice-versa. Pode ser não recíproca, né? Quando um doa e não recebe, e não recíproca, né? Então pode ter esses dois tipos. Já as alterações e aberrações cromossômicas numéricas, elas acontecem em várias espécies, mas na espécie humana a gente, por exemplo, possui 46 cromossomos, né? Seus 22 pares de cromossomos sexuais. Então às vezes acontece de que ocorre um aumento ou diminuição, né, do número de cromossomos. Então a estrutural mantém a quantidade do número de cromossomos, mas você tem perda de parte
dos cromossomos, né? Ou ganho excessivo. E no caso as alterações numéricas, a pessoa vai ter mais ou menos cromossomos. Então a gente altera o número de cromossomos. E a gente pode. As alterações cromossômicas numéricas, elas podem acontecer de dois tipos, né? Uma que a gente chama de euploidia. A euploidia é quando você altera completamente os conjuntos cromossômicos, né? Ou seja, isso quer dizer que provavelmente um conjunto diploide vai gerar um organismo haploide, né? Então, por exemplo, por exemplo, um indivíduo era para ter 46 cromossomos, né? E ao invés de formar 46, ele forma um embrião com 23 cromossomos. Só que na espécie humana isso é completamente inviável. Nem se forma, sempre acontece um processo de aborto natural, o indivíduo nem se forma. Se um indivíduo com euploidia, ou seja, com metade do número de cromossomos, eles nem se formam, né? Aquela estrutura, aquela célula, ela vai dar erro e muito provavelmente a pessoa sofre um aborto natural, aquele indivíduo não chega nem a se formar, não forma nada, certo? Porque é completamente inviável. Em alguns organismos pode ser que isso pode acontecer. E a mais comum, né, que são a mais comum, digo, numérica, né? Já que as euploidias não acontecem, né? As aneuploidias, na verdade, ela não altera, ou seja, a euploidia altera o total do cariótipo, né? E as aneuploidias não, ela não altera o conjunto total de cromossomos. A gente consegue observar ela quando ela tem apenas um aumento ou diminuição de um ou mais cromossomos, né? Às vezes um, às vezes dois, mas não muito mais que isso. Muito mais que, assim, por exemplo, todos, sei lá, sub 10 cromossomos, 18 cromossomos, uma pessoa, um indivíduo ter, sei lá, 15 cromossomos a mais, não. Pode ter assim, 3 a mais, tem 1 a menos, 2 a menos, mas nunca muito mais diferente disso, que isso tornaria um indivíduo completamente inviável de se formar. Então, quando um organismo ele possui um cromossomo a menos, a gente costuma chamar das monossomias. Quando possui um cromossomo a mais, ele recebe o nome de trissomia, né? Então, monossomia ele tem um cromossomo a menos, trissomia ele tem um cromossomo a mais, né? Porque para ele ter 2 pares de cromossomos, né? Em cada par ele pode ter 3 em um, então chama de trissomia. Monossomia, que onde a gente deveria esperar que ele tivesse 2 cromossomos, ele só tem um. Aí por isso chama de monossomia, certo? Essas aneuploidias, né? Elas normalmente ocorrem principalmente a partir do fenômeno que a gente chama de disjunção, de não disjunção, né? Essa não disjunção é um determinado par de cromossomos não se separa durante a divisão celular, né? Então, lá durante formando os gametas, um desses pares eles não se separa. Então, acaba originando uma célula com cromossomo a mais e outra célula com cromossomo a menos, né? Então, esse processo ele ocorre na formação dos gametas. Então, essas aneuploidias, ou seja, essas alterações cromossômicas, elas numéricas, de 1 a mais ou a menos, ela vai se formar a partir da má formação de gametas, né? Então, a gente pode ter gametas que têm cromossomos a mais ou cromossomos a menos. Então, a gente tem alguns tipos dessas aneuploidias. Então, vamos ver aqui o primeiro tipo, né, que é o mais comum. Então, veja lá que tem todos os pares. Vocês vão observando os pares. Então, tá no par 1 tem os cromossomos homólogos, no par 2 os 2 cromossomos homólogos, no par 3 os 2. Vai seguindo, tem o Y, é que o Y é um cromossomo pequenininho, mas se ele está botando aqui os sexuais, né, os X, os 2X, né, e no Y não tem cromossomo nenhum, né, mas ele tem os 2X, certo? Então, você sabe com certeza que é uma pessoa do sexo biológico feminino, né, porque ele tem os 2 cromossomos X e não tem nenhum cromossomo Y. Então, isso é um cariótipo da pessoa normal, que essas pessoas não tem como ver se são estruturais, né, mas se são numéricas é só você observar. Em cada par tem que ter 2 cromossomos. No sexual aqui, no Y não tem nenhum, mas ela tem aqui, essa pessoa sexual feminina tem os 2 cromossomos X, então vocês vão contando. Se vocês forem observando, quando chega aqui no par 21, quantos cromossomos tem no par 21? No par 21 tem 3 cromossomos, no caso de trissomia, tem um cromossomo a mais. Essa condição aí, então a pessoa, em vez de ter 46 cromossomos, ela tem 47 cromossomos. Esse caso aí é o caso que a gente chama de trissomia do par 21. A trissomia do par 21 é a famosa síndrome de Down. Então, na síndrome de Down, a pessoa, ao invés de ter 2 cromossomos do par 21, ela tem 3 cromossomos do par 21. Então, por isso que a gente chama de trissomia do par 21. Por que trissomia? Porque tem um cromossomo a mais no par 21, certo?
Então a síndrome de Down, a pessoa pode ser do sexo biológico masculino, do sexo biológico feminino, certo? Nesse caso aqui é uma pessoa com síndrome de Down do sexo biológico feminino, e esse cromossomo a mais, ele leva a uma série de características, né? Que, por exemplo, a pessoas com síndrome de Down, a trissomia do par 21, ela apresenta, por exemplo, geralmente baixa estatura, prega palpebral, né, pregas nas pálpebras, às vezes a língua fissurada, a boca sempre fica entreaberta, você já não consegue fechar totalmente a boca, prega transversal contínua na palma da mão, a mão geralmente é mais curtinha, tem alterações na impressão digital e muitas vezes, e na maioria dos casos, um certo grau de retardo cognitivo, né, que pode chamar de retardo mental. Não gosto muito dessa expressão não, mas na genética se utiliza bastante. Ou seja, tem um atraso cognitivo no desenvolvimento e na aprendizagem, certo? Então esse é um caso aí de uma trissomia do par 21, que é a síndrome de Down. Aqui a gente tem um outro cariótipo aqui de alteração, então a gente vai lá vendo que está lá no par 1, tem os 2 cromossomos homólogos, no 2, vai contando. Quando chega aqui no último, aí o que é que a pessoa tem? A pessoa tem, nos cromossomos sexuais, ela tem 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Ou seja, ela tem também 47 cromossomos, mas nesse caso ela tem, ao invés de ela ter 2 cromossomos sexuais, ela tem 3 cromossomos sexuais. Ela tem 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Então nesse caso aí, que a pessoa tem 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y, é a que a gente chama de síndrome de Klinefelter. Então a pessoa tem 47 cromossomos, sendo que aqui ela tem 2 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Então, por possuir 2 cromossomos X e 1 Y, o indivíduo é do sexo masculino, porque lembre lá que como eu expliquei para vocês, no cromossomo Y tem aquele genezinho, o que a gente chama do SRY, que ele determina o processo de formação dos testículos, do desenvolvimento dos testículos, que vai formar o testosterona. Então a pessoa vai apresentar características sexuais masculinas no aparelho reprodutor masculino, mas os seus órgãos podem desenvolver, mas os órgãos sexuais são pouco desenvolvidos, né? Então a pessoa não forma gametas, ou seja, tem ausência de gametas. Ele pode ter o desenvolvimento das mamas por causa dos cromossomos X, que vai ficar com o corpo, ele vai ficar com características masculinas, mas com o corpo desenvolvendo características sexuais femininas. Então seria algo assim meio difícil de distinguir pela fisionomia o sexo biológico, né? Obviamente que a gente não precisa fazer isso, né? Tem que distinguir as pessoas pela fisionomia, né? Não faz sentido nenhum. Mas esse é o entendimento que eles dão. Mas ela desenvolve partes do aparelho reprodutor masculino, mas mal desenvolvido, e desenvolve outras características sexuais femininas. Porque geralmente se determina o sexo biológico pelo aparelho reprodutor. O sexo biológico, não o gênero, né? Se é homem ou mulher. É o sexo biológico. Mas como esse aparelho reprodutor não se forma direito, a pessoa não forma os espermatozoides, então não daria nem exatamente para definir, como nem geneticamente, nem pela morfologia, se é do sexo biológico masculino ou se é do sexo biológico feminino. Uma outra síndrome que a gente tem também, outra condição, é a que a gente vai seguindo, tem os seus pares, e aqui no último par, nos cromossomos sexuais, não sei se vocês estão conseguindo visualizar 100%, mas esse último cromossomo aqui é um cromossomo X, e a pessoa só tem um cromossomo X, ou seja, é um caso de monossomia. A pessoa, ao invés de ter os 2 cromossomos sexuais, os 2X, ela só tem um cromossomo X. Então essa pessoa que ela tem 45 cromossomos. Então esse caso aqui é a que a gente chama de síndrome de Turner. A síndrome de Turner, os indivíduos apresentam uma monossomia, no cromossomo, só tem um cromossomo X. Por só ter esse cromossomo X, geralmente aparecem características sexuais femininas, né? Então geralmente são estéreis, ou seja, não produzem gametas, baixas, com mamas pouco desenvolvidas, né? Os ovários são atrofiados, o pescoço geralmente é alargado, que costuma chamar de pescoço alado. Então aí é outro caso, certo? Então, para você ver, então, a gente pode ter as alterações cromossômicas estruturais, as estruturas dos cromossomos, e as numéricas com alteração do número total de cromossomos, certo? Então, com isso, a gente conclui a parte a parte da citologia, que envolve estudo das estruturas, né? Na próxima aula, depois do simulado, né? A gente vai estudar vai entrar na parte de divisão celular, certo? Então fiquem bem, se cuidem, e a gente se vê na próxima aula.